Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Bom, nós estamos falando sobre semântica. Olha só o quanto de coisa nós já estudamos, né? Figuras de linguagem, figuras de pensamento. Trabalhamos também as figuras de construção. E hoje nós falaremos sobre as figuras sonoras ou fonéticas. Como assim, professor? Calma. Nós vamos esclarecer tudo. Trata-se da sonoridade, dos sons provocados em algumas situações de um enunciado, de uma frase ou de uma oração. Então, para deixar bem claro, quando nós falamos de figuras sonoras ou fonéticas, nós estamos falando das figuras de som. Figuras sonoras ou fonéticas são aquelas que utilizam efeitos da linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. Olha só, nós vamos utilizar esses efeitos na linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. Mas aí, para falar um pouquinho sobre a fonética, é importante que a gente relembre sobre isso. O que é uma fonética? É o som desse signo, né, de uma determinada palavra. Olha aqui, nós temos a palavra casa. Casa. Olha só, casa, nós a escrevemos com S, né, com C. Mas a representação fonética, olha só, casa, é os sons. Então, quando nós falamos em fonética, quando nós falamos de um estudo sonoro, são os sons que produzimos na língua portuguesa. Exame, olha só, exame. Então, é o som produzido por um determinado signo. Olha só como que ficaria a palavra táxi. Nós vemos a fonética, olha, táxi. E aqui nós temos, então, o som desse X, táxi, KS. Então, quando nós falamos sobre o estudo dos fonemas, nós estamos falando os sons que são apresentados ali na linguagem. Dá uma olhada nessa tirinha aqui. Nós temos aqui, ó, macaxeira, mandioca, aipim, são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí vocês percebem o barulho aqui, ó, ploct. Então, o adulto arrancou esse pé de macaxeira, ou de mandioca, ou de aipim. Mas o que nós estamos aqui apresentando? Justamente o som de quando ele retirou da terra, né, essa mandioca, essa macaxeira. Então, ploct. Perceberam? O som na linguagem. Tem um outro exemplo aqui, olha só. Há uma lenda aqui em Curitiba de que quem cai na lagoa vira capivara. Ah, não. Olha só o que o guri fez. Splashed. Aqui indica que o garotinho pulou nessa lagoa com a esperança de virar aí, né, na lenda, segundo a lenda, para que ele virasse uma capivara. Então, o splash aqui é o som. Então, é nesse aspecto que nós iremos estudar, né, sobre os sons, essas figuras fonéticas, essas figuras sonoras reproduzidas na linguagem, na língua portuguesa. Nós vamos começar com a aliteração, dá uma olhada. A aliteração, ela consiste na repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. E aí, quando nós falamos em consonantais, nós estamos falando o quê? Das consoantes, né? Nós temos as vogais, A, E, I, O, U. Aí, quando nós falamos de consoante, B, C, D, F, G e assim por diante, todo o alfabeto. Então, é a repetição de sons consonantais, ou seja, os sons das consoantes. Olha o exemplo aqui, né, através do Guimarães Rosa. Vocês vão perceber, olha só, o B repetido várias vezes, né? Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Aí depois temos dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Perceberam? As várias repetições da consoante B. Então, nós estamos falando da aliteração, porque a repetição aqui consiste no fonema consonantal. Então, as primeiras consoantes muito repetidas aqui foi o B. Boi bem bravo, bate baixo, bate, bota baba, boi berrando. E depois o D, olha, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito.
e aí nós vemos a repetição da letra D. Então, esse efeito sonoro, essa repetição das consoantes, nós chamamos de aliteração. Vamos observar mais um exemplo? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões velozes, veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Aqui, nesse famoso poema de Afonso Guimarães, qual que é a principal figura de linguagem? É a literação? Olha só, a literação consiste na repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Aqui nós vemos, nesses versos, uma repetição frequente de uma consoante? Sim ou não? Vozes veladas, veludas, velozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes. Há uma literação? Com certeza. Aqui nós temos uma aliteração. Qual foi a letra aí que mais se repetiu? A letra V. Olha só, destacada. Vozes veladas, veludas, vozes. Dos ventos, vivas vãs, vulcanizadas. Olha quantas vezes a consoante V foram repetida nesses versos do Afonso Guimarães. Então aqui nós temos uma aliteração, a repetição constante de uma consoante. Vamos para a assonância? Se nós falamos que a aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, de consoantes, a aliteração é a repetição das vogais. Olha o exemplo. A assonância consiste na repetição ordenada dos mesmos sons vocálicos. Quando eu falo de vocálico, estamos falando de vogais. Ó. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, do meu ser que me deu. Olha, então aqui nós temos repetição do O várias vezes. E aqui é da letra E, ó, de ser eu mesmo, do meu ser de me deu. Fernando Pessoa. Então a assonância é a repetição das vogais. Vamos um exemplozinho aqui? Nós temos aqui do Manuel Bandeira o poema A Onda. Olha só, quando nós lemos, dá até a impressão que nós estamos no mar, presta atenção. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda? Aonde? Aonde? A onda, a onda. Então dá justamente essa impressão, né, do balançar do mar, né? E olha só, nós vamos percebendo justamente essa repetição de vogais. Olha só, quantas vezes elas foram repetidas. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? A onda, a onda. Então essa repetição desse som vocálico das vogais é um recurso justamente para provocar essa sonoridade. E nesse caso aqui nós vemos até, né, uma sensação de que realmente estamos no mar, percebendo, né, as marés, né, as ondas do mar, ok? Vamos agora então para a paranomásia. A paranomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Olha só, aqui nós temos um verso, né, da letra de uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira que fala: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, a paranomásia é a aproximação de palavras de sons parecidos, mas os significados diferentes. Manhas, manhãs, massas, maçãs. Fácil essa, né? Vamos falar agora sobre a onomatopeia. Nossa, professor, mas que nome difícil. Olha só, a onomatopeia consiste na reprodução dos sons. Sabe quando você bate na mesa? Toque, toque, toque. É isso. Na língua portuguesa, a onomatopeia é a reprodução escrita dos sons. Como assim, professor? Vamos descobrir? De olho na tela. Onomatopeia consiste na criação de uma palavra para imitar os sons e os ruídos. É uma figura de linguagem que procura imitar os ruídos e não apenas sugeri-los. Nós estamos falando da reprodução desse barulho, desse ruído. Olha, toque, 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 toque.
bateram a porta. Então, esse toque, toque, toque é a reprodução do ruído, do barulho de terem batido a porta. Nós chamamos de onomatopeia. O latir do cão, au, 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 au. Olha, o au, 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 au aqui é a reprodução desse som, desse ruído provocado pelo animal. Em todas as vezes que nós nos depararmos com esses sons reproduzidos, esses ruídos reproduzidos na escrita de língua portuguesa, nós chamamos de onomatopeia, ok? Vamos a mais exemplos? De olho na tela. Sabem que a Mônica ela é muito brava, né? E o Cebolinha não perde a oportunidade de provocá-la, de chamá-la de Mônica Dentuça, né? De forma desrespeitosa, né? É o bullying que se fala hoje. Então, a gente precisa respeitar todas as características das pessoas que estão à nossa volta. Nada de desrespeito, nada de bullying. Porém, a falta de respeito dele gerou uma violência. Olha, pou! Ela usou o Sansão, o seu coelhinho, e bateu aqui no Cebolinha. Crianças, pou! Então, esse pou aqui, esse barulho, que foi o impacto do coelhinho batendo no Cebolinha, nós chamamos de onomatopeia. Olha só o barulho aí, o som, pou! Vamos a mais um? O Cascão é aquele personagem que morre de medo de chuva, de água. Ele não gosta de tomar banho. E aí, de repente, ele ouve um trovão. Cabrum! Olha aqui o barulho, né? É o som representado em língua portuguesa. E aí, quando ele ouviu o barulho, olha só, não deu tempo nem dele se despedir do Cebolinha. Zás! Quer dizer, saiu correndo. E aqui nós temos outra onomatopeia, porque está reproduzindo o barulho na língua portuguesa. Tchau, Cascão! Olha só a tristeza do Cebolinha. Então, quando ele viu a evidência de uma chuva, ele que não gosta de tomar banho, não gosta de água, ele saiu em disparada. Zás! Tchau, Cascão! Olha aqui, e esses dois quadrinhos aqui, a seguir, nós temos uma onomatopeia. Essas palavras aqui, elas estão imitando o som, o ruído, e transcrita na língua portuguesa. Buá, buá, olha só a garotinha chorando. E aí nós temos o telefone também aqui, tocando. Rim, rim. Aqui nós temos uma onomatopeia? Sim ou não? Hã? Sim? Opa, beleza, realmente. Aqui nós temos a onomatopeia, porque estas palavras aqui estão reproduzindo sons e ruídos. Entenderam? Foi fácil, né? Estudar, portanto, as figuras sonoras ou fonéticas. Lembrando que todas as vezes que nós falamos em fonética, em fonemas, nós estamos falando do estudo dos sons, tá ok? As pronúncias e assim por diante. Então, eu agradeço vocês aí por ter acompanhado mais uma aula. Hoje nós estudamos sobre as figuras sonoras e fonéticas, né? Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela participação. Partiu!